Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para compartilhar com vocês uma reflexão exatamente sobre esse tema que você viu aí, aos desigrejados. Então vamos entrar no assunto, vai te ajudar muito e com certeza vai ajudar muitas pessoas que estão nesta situação, nessa estatística. E até convido você, após você ouvir essa reflexão, você enviar para alguém que você sabe que está precisando, ou para alguém que de repente não está nessa situação, mas que sirva de alerta, porque isso aqui, na verdade, é um alerta para todo o povo de Deus, para toda a igreja de Deus. Tá ok? Então, bom, vamos ao nosso texto. Antes eu quero ler com vocês Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25, que diz assim, ó: E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa tradição de congregar, como é o costume de alguns. Olha isso, não deixando a nossa tradição de congregar, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Então, o escritor aos Hebreus aqui faz essa recomendação, não deixando a nossa tradição de congregar. Então, o que são os desigrejados? Preste atenção. É um fenômeno que defende que a fé cristã ela pode ser praticada desvinculada da comunhão da igreja. Imagina isso. Em palavras mais compreensíveis, para eu ser um cristão e praticar a fé cristã, eu não preciso congregar em nenhuma igreja. Então é isso. É um fenômeno que defende que a fé cristã pode ser praticada desvinculada da comunhão da igreja. E sabe quantos estão nessa estatística? No último censo realizado aqui no Brasil, mais de 4 milhões de pessoas. Os desigrejados são pessoas que um dia eles congregaram em alguma igreja cristã e por algum motivo, que daqui a pouquinho eu vou citar para você alguns deles, e por algum motivo elas simplesmente deixaram de congregar. E não se consideram pessoas desviadas. Apenas são pessoas que entenderam que elas podem viver o cristianismo, praticar a fé cristã, desvinculada de uma igreja, de uma congregação, da comunhão da igreja. Então, como eu te falei, esses são mais de 4 milhões aqui no Brasil. Você imagina isso, né? Agora eu quero levar você aos motivos por que existem tantos desigrejados aqui em nosso país e, na verdade, mundo afora. Eu espero que esses motivos eles possam ajudar você bastante, tá bom? Vamos lá. Primeiro motivo que torna uma pessoa um desigrejado, ou seja, eu posso viver a fé cristã, praticá-la desvinculada da comunhão de uma igreja, de uma congregação. Primeiro, eu sou a igreja. Esse é um dos primeiros motivos, e por que não dizer, essa é uma das primeiras desculpas. Eu sou a igreja. E aí eu vou lá para Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 12, que diz assim, ó: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então, Paulo, ele deixa claro que o corpo é composto por muitos membros. Assim é Cristo, ou seja, Cristo é o cabeça da igreja e toda cabeça tem um corpo. E a igreja é o corpo, ok? A igreja, elas são os cristãos espalhados pelo mundo para testemunhar e reunidos para adorar.
espalhados para testemunhar e reunidos para adorar. Então ninguém, absolutamente ninguém, individualmente, é igreja, é corpo. Ninguém. O meu dedo, ele não é corpo. Ele é membro do meu corpo. Agora, todos os membros reunidos, aí sim formam o corpo. Reunidos para servir, um ajudar o outro e espalhados para cumprir as suas funções individuais. Então, ninguém sozinho é igreja. Absolutamente, qualquer pessoa que disser eu sou a igreja, ela está errada. Eu sou um membro do corpo de Cristo. Fica aqui essa primeira correção. E serve também para você ajudar outras pessoas que estão com esse pensamento. Porque um dos primeiros motivos, ou desculpas, para uma pessoa se tornar um desigrejado é que ela é a igreja. Não, sozinhos nós não somos a igreja. A igreja é o povo de Deus espalhado na terra para adorar, para testemunhar e juntos, unidos, congregados para adorar. Então essa é a primeira desculpa. Segundo motivo por que existem muitos desigrejados, Brasil e mundo afora. Viu muitas coisas erradas. Ou seja, essa pessoa ela está decepcionada porque ela viu muitas coisas erradas da igreja. Pare para pensar comigo. A Bíblia diz assim: nem todos que estão em Israel são verdadeiramente israelitas. E lá em Romanos, capítulo 16, eu acho que isso aqui também vai te ajudar a pensar sobre isso. Romanos 16, 17 diz assim: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Então Paulo diz assim, que nós temos que procurar observar aqueles que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina, contra a palavra de Deus. Aí Paulo diz, se desviem dessas pessoas. Paulo não recomenda deixar de congregar, abandonar a comunhão dos santos. Paulo recomenda para se desviar, evitar essas pessoas, é simples assim. Porque não vamos ser hipócritas, não seja hipócrita. Onde é que você não viu coisas erradas? No seu trabalho tem coisas erradas. Você pediu demissão porque você viu coisas erradas? E claro, se você pediu, se o ambiente estava insustentável, você com certeza foi procurar outro trabalho. E lá também você viu ou verá coisas erradas. Dentro da sua casa tem coisas erradas. Você abandonou sua família, deixou sua família, porque você viu coisas erradas? Então soa muito hipócrita, e na verdade não deixa de ser hipócrita, o fato de muitas pessoas dizerem: eu não vou mais para a igreja porque eu vi muitas coisas erradas. Com todo respeito e temor a Deus, mas eu falo isso até para servir de abertura de olhos para as pessoas. Até no céu deu problema. Lúcifer, que era o anjo de luz, ele se rebelou contra Deus. Deus simplesmente o expulsou de lá. E um terço dos anjos também se rebelaram diante da conversa, que Lúcifer passou para eles, dizendo que ia estabelecer um grande reino. Enfim, tudo deu errado para eles. Então até no céu teve problemas. Quanto mais na igreja, na sua casa, no seu trabalho, na faculdade onde você está se graduando, todo lugar que você vai tem coisas erradas. No mundo que você vive tem coisas erradas. Vamos mais longe, dentro de você tem coisas erradas. Então você desejou a morte para si, para abandonar o seu corpo, porque tem coisas erradas? É hipocrisia isso. Eu deixei a igreja porque eu vi coisas erradas. Então você tem que deixar o mundo logo, porque você viu coisas erradas. Infelizmente acontece. Onde tem ser humano, tem falhas, tem erros, tem pecados, tem problemas. Mas esse é um segundo motivo por que existem muitos desigrejados. Terceiro motivo. Deixa eu passar aqui para você um terceiro motivo. Por causa dos escândalos
escândalos que existem na obra de Deus, no reino de Deus, no altar de Deus. Concordo com você que, na nossa concepção, não deveriam acontecer os escândalos. Escândalos com pastores, com líderes de ministérios, com ministérios de louvor, com obreiros, com membros, com cristãos tão antigos. Os escândalos, na nossa concepção, não deveriam acontecer. Mas olha o que Jesus fala aqui em Mateus capítulo 18. Mateus, estou dando as referências para você, para quando você precisar compartilhar isso com alguém, a pessoa ficar afiada, né? E ter argumentos. Mas em Mateus capítulo 18, o versículo é o de número 7. Diz assim, ó: Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário. Mister quer dizer necessário, porque é necessário que venham os escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Jesus disse que é necessário que aconteçam os escândalos. E eu vou dizer uma coisa para você: você não pode esperar um escândalo lá do Congresso Nacional, porque lá é um ambiente propício para isso. Então você nem espera. Se acontece algum escândalo de corrupção, outra coisa, você diz já era esperado. Porque, infelizmente, vivemos num sistema político corrupto. Então o escândalo vem de um ambiente onde você não espera, que é no meio do povo de Deus, da igreja de Deus. Mas Jesus falou, é necessário que venham os escândalos. Entendeu isso? Então você que é maduro, que está amadurecendo, entenda isso. Não seria bom que acontecesse. Na nossa concepção de cristãos, meu Deus, não era para acontecer. Mas Jesus falou que era necessário que acontecesse os escândalos. Mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. A pessoa que escandalizou a obra de Deus, ela vai pagar um preço muito alto, porque ela leva muitas pessoas a perder a fé, a esfriar na fé, a se desviar. Os mais maduros não. Eles entendem, não é que aceitam, mas sabem que aquilo tem que acontecer e continuam olhando para Cristo. Mas aqueles que estão começando, aqueles que estão no início da sua caminhada, vem um escândalo e simplesmente a sua estrutura desaba. Mas esse é um terceiro motivo porque existem tantos desigrejados. Mas será que você, desigrejado, não leu esse texto? Que é necessário que venham os escândalos? Pastor, mas não era para acontecer, então vá discutir com Jesus. Porque ele disse que era necessário que acontecesse os escândalos. Mas ai daquele por quem vem. O preço a pagar vai ser alto, porque envergonha o Evangelho, o nome de Cristo, a obra de Deus e tantas pessoas que estão servindo a fé cristã. Então esse é um terceiro motivo. Quarto motivo, porque que muitas pessoas estão na condição de desigrejados. Quarto motivo. Eu saí e ninguém me procurou. Olha isso. Eu saí por algum motivo, não sei, alguma coisa aconteceu. A pessoa saiu, foi saindo aos poucos, foi se afastando, um esfriamento, ou ocasião de uma enfermidade. E a pessoa, nesse período de enfermidade que ela esteve ausente da sua congregação, ela foi esfriando e acabou não indo mais, enfim. E aí ninguém foi procurar esta pessoa. E aí tais pessoas que se tornam desigrejados porque eu saí, ninguém me procurou, usam aquele argumento. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, deixa as 99 e vai em busca da que está perdida. Corretíssimo, você está correto. Mas Jesus disse que a ovelha ouve a sua voz e o segue também. Jesus falou isso. Lá em Tiago, capítulo de número 5, versículo 14, Tiago ele diz assim: está alguém entre vós enfermo? Chame os presbíteros da igreja. Vamos parar por aqui. Chame os presbíteros da igreja. Às vezes tem congregações, igrejas, que existem muitas ovelhas, graças a Deus por isso. Muitas ovelhas daquele rebanho. Às vezes o pastor não dá conta de todas. Às vezes a sua equipe não prestou atenção. Uma ovelha se desgarrou. Mas você pode cooperar com o seu pastor.
ligar para alguém da igreja, se tiver acesso a ele por telefone, ligar, mandar uma mensagem, dizer: pastor, eu estou doente, eu estou enfermo, eu estou precisando de uma visita, eu estou frio espiritualmente. Chame os presbíteros da igreja. Convém você também chamar, acenar, dizer: eu estou precisando de ajuda, alguém pode me fazer uma visita? Agora, é claro, se isso não foi feito por parte da igreja, foi chamado, pediu uma visita, pediu ajuda, isso foi negado, aí sim é o momento de você refletir e ver se de repente você não tem que pedir a bênção e congregar num novo pasto, num novo rebanho. Mas antes, você precisa se pronunciar também e acenar: estou doente, estou frio, estou precisando de ajuda, estou com depressão, pode me visitar, pode vir alguém? Chame. Tiago 4,7, ele fala sobre isso. Mas Apocalipse, capítulo de número 2, versículos 4 e 5, Jesus disse: lembra-te de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras e volta ao primeiro amor. Às vezes você tem que tomar a iniciativa de voltar. Ah, ninguém me procurou. Então volte. Porque o que está em jogo não é a tua salvação. Ou, aliás, o que está em jogo é a tua salvação. Tem que deixar essa coisa de sentimentalismo. Não vou ficar procurando, esperando alguém me ligar, alguém me procurar. E a tua salvação? Ela está em jogo. A tua comunhão com Deus, ela está em jogo. Ah, pastor, não, mas eu posso ser igreja desvinculado da comunhão da congregação. Não. Você está errado, você está errada. Mas essa aqui é mais uma desculpa, mais um motivo de muitos desigrejados. Eu saí porque ninguém me procurou. Não é? Esse é mais um motivo. Outro motivo de muitos desigrejados espalhados Brasil e mundo afora. Outro motivo. Escuta esse motivo, preste atenção. Todo pastor é ladrão. Os pastores pedem dízimos, pedem ofertas, muitos infelizmente causam escândalos e etc. Então todo pastor é ladrão. Aí esse motivo pega e torna muitas pessoas desigrejadas. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Você acharia justo, por exemplo, um médico, ele pratica um crime de abuso sexual com as suas pacientes? E seria justo eu dizer que todos os médicos são canalhas e praticam abuso sexual por conta de 1, 2, 3, 4, 10, não sei quantos que praticaram? É justo falar isso? Você mesmo que está me acompanhando, você tem alguma profissão, você faz alguma coisa, não faz? No teu ramo tem alguém que é ladrão, que é ladrona. No teu ramo que você pratica. Pode ser pedreiro, pintor, médico, engenheiro, advogado, pode ser gari, pode ser atendente de balcão. No teu ramo tem alguém que é ladrão, que é ladrona. Você é ladrão? Você é ladrona? Seria justo eu dizer: não, você é ladrão, porque no teu ramo eu conheci uma pessoa que era ladrão também, ladrona. Não é justo, né? Mas essa é mais uma desculpa para muitos desigrejados. Não é porque a pessoa diz todo pastor é ladrão, tem a ver com o egoísmo dela. A pessoa realmente não está disposta a servir ao reino de Deus com as suas finanças. Exatamente. Porque os dízimos e as ofertas, a nossa contribuição, ela serve para suprir as necessidades da obra de Deus. Como é que se envia missionários? Como é que se imprime Bíblias? Como é que se paga uma internet dessa que você está acompanhando aqui? Como é que se paga as transmissões pela internet, dos mais diversos meios de comunicação nas igrejas? Como é que se paga os aluguéis? Como é que se sustenta a obra de Deus? Então tem muito a ver com egoísmo. Só que muitos desigrejados, eles usam essa desculpa. Todo pastor é ladrão, porque ela não quer contribuir. Tem a ver com egoísmo, tem a ver com avareza, porque todo advogado não é ladrão, tem aqueles que são. Todo médico não é abusador sexual, mas tem aqueles que são.
E por aí vai, os mais diversos ramos. Não é? É uma desculpa, mais uma. Outra desculpa é que eu fui injustiçado dentro da igreja. Por isso que eu não concordo mais em fazer parte da minha igreja, eu posso ser cristão, ser de Deus, fora da comunhão, desvinculado da comunhão dos irmãos, na congregação. Eu fui injustiçado. Você não foi o primeiro e nem será o último ou a última. Desculpe, mas isso que você fala, esse argumento que você usa, é desculpa sua. Jesus foi injustiçado. Você acha justo Jesus ser injustiçado por Pedro? Depois de 3 anos investindo na vida daquele homem, permitindo que ele participasse de momentos tão especiais da vida ministerial dele, no momento que Jesus mais precisa, Pedro o nega 3 vezes. Você acha justo isso? O Judas trair Jesus com um beijo, se acha justo? Mas deixa eu te mostrar como Jesus tratou esses 2 casos específicos. A senha para entregar Jesus era um beijo no rosto. Quando Judas o beijou, Jesus disse: amigo, traíste o teu mestre com um beijo? Você acha que Jesus era falso em chamar Judas de amigo? Não, ele foi sincero. Ele foi injustiçado. Depois que Cristo ressuscitou, Jesus chama Pedro na praia e 3 vezes pergunta: tu me amas, me amas, me amas? Pedro confirma. Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas. Jesus deixa claro para Pedro que o propósito na vida dele continua. Jesus não cortou relações com Pedro por conta dele ter sido injustiçado. A gente sabe que existem muitas injustiças. Em todo lugar existe injustiça. Mas você continua no seu emprego, né? Com as injustiças que você já passou. Por que você não pede demissão e fica desempregado? Não trabalhe em nenhum lugar. Porque em todo lugar que você for trabalhar vai ter injustiça. Vai ter pessoas erradas. Vai ter escândalo. Mas quando você não aguenta mais um local de trabalho, você vai procurar outro. Por que você foi? Porque você precisa, né? Por acaso você não precisa da palavra de Deus também? Para a gente encerrar, eu quero ler com você Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Novamente, né? Aliás, não. Hebreus 13 não. Hebreus 10, novamente, né? Versículos 24 e 25. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixando a nossa tradição de congregar, como é costume de alguns. Então já foi recomendado, arredondando, 2000 anos atrás, para não deixar a tradição de congregar. Um graveto, deixa eu dar esse exemplo aqui, um graveto, ele só pega fogo se ele estiver junto com os outros gravetos naquela fogueira. Se você tira o gravetinho da fogueira, os outros continuam pegando fogo e esse aqui, o fogo apaga. Vamos nos analisar como gravetos. Nós precisamos estar na congregação. Nós precisamos estar congregando. Procure uma igreja para você congregar. Se de repente você se afastou da sua congregação e é lá que você sente que você tem que congregar, volte. Converse com seu pastor, com seus líderes, peça perdão, perdoe, mas volte a congregar. Se de repente você sente que um ciclo se cumpriu, procure um lugar para você congregar. Mas para de meninice, de ficar olhando para o ser humano, de ficar olhando para os homens. Porque todo lugar, todas as pessoas têm defeito, começando por você. E olha que quem sabe você tem mais do que os outros. Paulo disse: dos pecadores, eu sou o principal. Para de meninice. É tempo de amadurecer. Você precisa congregar, tá se alimentando pela palavra. Soldado sozinho não vence batalha. E se você ficar no seu isolamento espiritual, vai ser muito pior para você. Porque nós experimentamos o resultado de um isolamento social por conta dessa pandemia, né? Pessoas desenvolvendo depressão, ansiedade, sentimentos e pensamentos suicidas. E o isolamento espiritual é pior. O isolamento
espiritual é pior. Então, vamos congregar. Tá certo? Então, vamos congregar em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te ilumine. Peço a você, escute. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal do Pastor Vitor. Se inscreva e ative o sininho para sempre que tiver uma novidade aqui, você ser avisado. E compartilhe com quantas pessoas você puder, porque eu tenho certeza que isso que você ouviu vai ajudar muita gente. Tanto os desigrejados como os igrejados. Que fique entendido assim. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus continue te abençoando. E vamos encerrar com uma oração. Pai Santo, Deus maravilhoso, eu quero te louvar. Porque eu sei que a tua palavra não volta vazia, Senhor. E que essa pessoa que ouviu essa reflexão, que ela possa pensar bem sobre os motivos que a tiraram da comunhão com os santos. Desvincularam ela da congregação com o teu povo. Que essa pessoa possa, meu Deus, ser trazida novamente para os teus pastos verdejantes. Porque soldado sozinho, Senhor, não vence batalha. Eu abençoo essas pessoas que oram comigo em nome de Jesus. Repreendo todo o mal que prende essa pessoa no isolamento espiritual. E eu declaro você abençoado, abençoada, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Deus continue te abençoando.